Falar agora sobre o coquetel de anticorpos aprovado hoje pela Anvisa para o tratamento da Covid-19. Se trata de um combinado de 2 remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Rocher, que já é usado lá nos Estados Unidos, a gente informou aqui, em pacientes com mais de 12 anos de idade que não necessitam de suplementação de oxigênio, ou seja, em casos mais leves da doença. E agora a gente conversa com o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes. Gustavo, boa tarde, bem-vindo ao 360. Eu já vou pedir para você explicar sobre como é feito esse coquetel, né, com a soma desses 2 medicamentos, que são produzidos a partir de anticorpos monoclonais. O que você pode explicar para a gente? O que isso significa para a gente entender direitinho e até também entender por que ele é direcionado apenas a casos leves e o que está sendo investigado a partir daqui, Gustavo? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Bom, a gente chama de anticorpo monoclonal aquele anticorpo que é produzido em célula. Diferente do anticorpo que é produzido por conta de uma vacina, por conta de um vírus que entra no nosso corpo, o anticorpo monoclonal é produzido numa cultura de células. Então, ele é monoclonal por isso. E a ideia desse medicamento é inserir esses anticorpos em pacientes que estão no início da fase da doença. Então, até 10 dias do início dos sintomas, se administra esse conjunto de anticorpos, são 2 anticorpos. Esses anticorpos impedem o vírus de entrar na célula e se propagar. E aí, por isso que se tem uma redução de em torno de 70% das hospitalizações e das mortes. Então, a ideia é justamente prevenir hospitalização. Doutor Gustavo, prazer falar com o senhor novamente aqui. Importante esse esclarecimento, porque a gente tem, na verdade, primeiro a gente teve o Remdesivir, né, um medicamento que, por ter sido o primeiro aí a manifestar resultados e que nos deram esperança, né? A nós e ao mundo todo, o tratamento da Covid, a gente viu o preço explodir. Hoje, nós ouvimos outros especialistas aqui, pesquisadores, dizendo que, de novo, o preço desse coquetel pode ser um problema para que ele seja utilizado em larga escala, né? Se todo ambulatório do SUS, por exemplo, poderia ter um coquetel como esse. O senhor tem uma estimativa, primeiro, de preço e se existem projetos semelhantes sob análise na Anvisa, que tem demonstrado aí resultados promissores? Claro, não quero nem que o senhor diga nome nem nada, mas apenas para a gente saber se novas pesquisas já estão no radar da Anvisa e podem nos trazer aí uma oferta maior de medicamentos. Dani, a gente aprovou mais de 80 pesquisas desde o começo da pandemia aqui na Anvisa. Pesquisas regulatórias, pesquisas que têm por objetivo o enfrentamento do vírus, não só na fase viral, mas também na fase inflamatória da doença. Então, a gente tem uma esperança, uma expectativa de que, à medida que esses resultados desses estudos mostrem dados importantes ou interessantes e que valha o risco-benefício, a gente tenha novas aprovações. Então, estamos nessa esperança de que tenhamos outras opções. E, realmente, a questão do preço é uma questão que não é regulada pela Anvisa, né? Existe uma Câmara, a Câmara de Medicamentos, que é uma Câmara interministerial, né? Ministério da Economia, Ministério da Saúde, a Anvisa atuando como secretária dessa Câmara, é que define o preço baseado no investimento e baseado nos estudos que foram conduzidos. Então, é mais uma alternativa, sim, para o enfrentamento. É uma alternativa diferente do Remdesivir, porque atinge ou começa a ser administrado em dose única nos pacientes já no começo do diagnóstico, né? Então, mas essa questão do preço e do acesso é um desafio que tem que ser superado. Agora, Gustavo, eu queria que você explicasse, né, que hoje foi dado o aval para uso emergencial, né? Que tipos de dúvidas ainda precisam ser sanadas à Anvisa? Quais são as avaliações que vocês fazem ainda sobre esse coquetel para conceder lá na frente o uso permanente, a autorização de fato? Pois é importante esclarecer, e até retomando um pouco da sua pergunta no primeiro bloco, Tainá, ainda tem estudos em andamento com essa associação de anticorpos, né? A gente ainda tem estudo, por exemplo, para profilaxia da infecção, a gente tem estudos para populações especiais, então está em andamento uma série de estudos, inclusive os estudos que embasaram esse resultado
da decisão que a gente tomou hoje. Ainda está em andamento e ainda precisa de um acompanhamento, porque a gente, ao longo de todo esse tempo, precisa saber se o risco compensa o benefício. O que a gente tem hoje é que o risco desse produto é muito baixo, não tivemos nenhum caso grave de eventos adversos relatado, então a gente acredita que tem um perfil de segurança bom, mas esses estudos ainda precisam ser concluídos. Isso na parte de segurança e eficácia, mas a gente ainda tem aspectos de qualidade que precisam ser melhor desenvolvidos. Por exemplo, a gente determinou um prazo de validade de 12 meses para esse coquetel. Só que os estudos que embasam a validade ainda são estudos muito preliminares. Pode ser que a gente tenha uma validade maior até, e a empresa vai precisar concluir esses estudos para poder submeter o registro. Além disso, algumas alterações em bula, algumas alterações no processo de fabricação, que para o produto que vem para o Brasil, tudo isso faz parte do que a gente espera que venha para efetivamente a gente conceder o registro desse anticorpo. Doutor Gustavo, eu sei que o senhor tinha uma janela muito curta de espaço e veio aqui para trazer esclarecimentos a respeito do coquetel, mas eu preciso aproveitar a presença do senhor aqui porque a Anvisa, o senhor, o órgão como um todo, vivem um momento de pressão sem precedentes, né, na história da Anvisa, enfim, do órgão. E um personagem muito importante nessa pressão é a vacina Sputnik V. A gente está vendo agora que o governo federal está tentando fazer uma compra direto com a Rússia, checar direto lá, sem intermediário, para ver se assim os dados chegam de maneira mais rápida e satisfatória para a Anvisa, que segue cobrando mais informações. O senhor consegue nos atualizar a respeito do status dessa negociação? A gente sabe que vai ter uma inspeção lá. Como é que está essa conversa a respeito da Sputnik? Porque a pressão ela vem de todos os lados, dos governadores, dos prefeitos, do governo federal, enfim, e da própria população, né, que está um tanto quanto cansada e assustada com o avanço da Covid. Pois é, todos estamos, e nós aqui da Anvisa estamos trabalhando dia e noite para que qualquer vacina ou qualquer medicamento que tenha apresentado todos os dados que mostre segurança, qualidade e eficácia seja o quanto antes disponibilizada para a população. Então, essa é a mensagem inicial que eu queria passar. No que diz respeito à Sputnik, temos uma equipe lá que está inspecionando, então a inspeção começou no final da semana passada, ainda estão na fase. Acho que tivemos um probleminha com a fala do Gustavo Mendes, diretor de medicamentos da Anvisa. Bom, ele se posicionando a respeito das tratativas em relação à Sputnik V. Neste momento tem uma equipe do governo federal lá na Rússia fazendo inspeção nas fábricas que produzem a vacina e há uma expectativa grande, principalmente por governadores do Nordeste, para a liberação e uso dessa vacina, importação aqui no Brasil. Agora sim retomamos a conexão, então eu vou pedir para o senhor continuar com a fala, tá? Pois é, tem uma equipe que está lá na Rússia, estamos aguardando maiores manifestações da equipe, a inspeção tem acontecido de maneira positiva e da nossa parte aqui, que estamos, dos especialistas que estão avaliando, nós emitimos exigências, ou seja, o que seriam exigências? Seria a necessidade de esclarecimento, né? Esclarecimento sobre os estudos que foram conduzidos na Rússia, sobre os dados que foram apresentados, isso faz parte do processo de avaliação. A gente tem ainda um prazo para se manifestar, temos a expectativa de que esses dados sejam apresentados, sabemos da pressão, sabemos da urgência, estamos comprometidos com isso, mas é preciso que todos esses dados estejam aqui e que todas as incertezas que a gente tem sobre o que foi conduzido sejam esclarecidas para que a gente possa tomar uma decisão. Neste momento, inclusive, Gustavo, enquanto a gente conversa, os governadores do Nordeste que fazem parte daquele consórcio que adquiriram a vacina Sputnik e trabalham pela importação dela, estão reunidos no Ministério da Saúde para tratar desse assunto. E eu te pergunto também, porque a gente noticiou aqui recentemente uma reunião da Anvisa com os governadores e eles saíram muito frustrados, né? Palavras ali de muitos que participaram, se dizendo frustrados, porque foi uma reunião
reunião muito longa e, segundo eles, para explicar o que eles já sabiam sem muito andamento. Para vocês, como é que tem sido lidar com a pressão dos governadores, dos estados, que esperam, claro, até justamente por um retorno a respeito desse imunizante? Todos nós aqui da Anvisa estamos empenhados. Então, a gente sabe que existe pressão de diversas fontes, né, dos governadores, da população, uma pressão justa, porque todos nós queremos vacinas, todos nós queremos alternativas, porque, como a Dani disse, ninguém aguenta mais, né? A gente precisa de alternativas para sair disso. Só que a nossa função é técnica. A nossa função, claro, considera a situação da pandemia, considera a urgência que nós temos, mas nós precisamos ter um mínimo de informações e dados e certezas para que a gente possa dizer que uma vacina pode ser utilizada em larga escala. Isso implica a necessidade que nós temos como técnicos e as pessoas como cidadãs de saber que o que estão injetando nela é realmente uma vacina que vai trazer um benefício, que não vai trazer nenhum risco. Então, por isso que é importante essa análise técnica que a gente faz. E, claro, a gente não refaz trabalho que outra agência faz, mas a gente precisa ter acesso a todo o racional técnico-científico, todas as informações que foram utilizadas por outras agências, para que a gente possa saber se é possível extrapolar para a nossa população. Então, por isso esse cuidado que a gente tem, porque a gente sabe da importância de ter uma agência reguladora técnica e que não esteja sujeita a pressões políticas ou outras pressões que não sejam o foco na saúde da população. Doutor Gustavo, a gente sabe que o senhor abriu uma exceção para poder falar com a gente hoje, agradeço muitíssimo, temos acompanhado aí, o tempo da ciência não é o tempo da política, são tempos diferentes, mas infelizmente estamos todos aí tendo que viver tudo ao mesmo tempo agora. Muitíssimo obrigada, desejo muito bom trabalho para o senhor e boa sorte, claro, até a próxima. Obrigado, Tainá, obrigado, Dani, até a próxima.